Olá, amigos! Que bom estar aqui novamente em mais uma oportunidade, mais um encontro, mais um momento de reflexão em nossas vidas, para as nossas vidas, para os nossos entendimentos, para o nosso aprendizado, a nossa evolução. Agradeço a Deus por essa oportunidade bendita de mais uma vez estar aqui e vou adentrar a sala, as casas de vocês com esse vídeo das nossas reflexões, dos nossos estudos, desse Evangelho bendito, o Evangelho de Jesus Cristo, sob o olhar rigoroso, detalhador da doutrina espírita. Que essa verdade absoluta do amor de Jesus se encontre em todos os corações a cada instante e que os bons espíritos, esses nossos amigos, mentores, nossos anjos, estejam presentes em todos os nossos corações, nos nossos lares, nas nossas moradas, em todas as moradas. Que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus estamos aqui. E vamos começar a nossa tarefa de aprendizado, um pouquinho do nosso aprendizado hoje. Agradecendo a Seca, aos amigos que recebem as nossas reflexões e, como sempre coloco, são pitadinhas que aguçam, que cutucam as nossas pontinhas das orelhas, né? Para que busquemos ainda mais o conhecimento e entendimento, porque o Evangelho ele deve ser bem compreendido e assim ser bem vivido nas tarefas diárias. Então vamos lá, o nosso tema hoje é muito interessante. Como sempre, todos os temas são interessantes. Vamos falar um pouquinho do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E olha que até hoje nós ainda fazemos algumas confusões. Então esse capítulo ele se destina a falar dessa reencarnação. Que a reencarnação ela sempre, desde de sempre foi cogitada no ser humano. Só que lá atrás falava-se em ressurreição e tinha-se ainda lá atrás a ressurreição dos profetas. Não era levado esse olhar às pessoas comuns, ao cidadão comum, mas sim aos profetas, porque eles ressuscitavam para dar continuidade em uma lição. O que com a passagem de Jesus já foi colocado, a reencarnação, né? A vida, há muitas moradas na casa do meu Pai, é necessário nascer de novo. Então tudo isso é direcionado para a reencarnação. Esse capítulo é muito importante. Mas eu vou começar com uma mensagem, pelo menos alguns trechos de uma mensagem do livro Fonte Viva. É a mensagem de número 56. Não sei se vou ler toda ela, mas depois vocês procurem. É a mensagem de número 56 do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier,
e o nosso amigo querido, benfeitor, mentor espiritual de Chico, Emmanuel. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, disse Jesus. Isso está em João. João foi um dos discípulos que participou com Jesus no momento que ele teve lá no monte, né? Aquela transfiguração cheia de luz, maravilhosa, que os 3 discípulos estavam presentes e João foi um deles, né? A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Já pensaram nisso? Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom, bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de tentador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real. Olha que interessante. Faze por ti mesmo. O trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas dos desafetos lá do passado. Não é fácil quebrar antigos preceitos. Sabemos, né? Como é difícil. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que muitas vezes não são simpáticos. Entretanto, o melhor remédio contra os tóxicos de tudo isso é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos à praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em torno de nossos passos a escura fermentação da guerra. Eu não vou concluir a mensagem. Eu vou ficar até esse trechinho, mas se descermos à praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta. Então vamos lá. Pensando nessa mensagem, vamos trazer essa mensagem para agora. Descermos a nova oportunidade de reencarne, trazendo no coração o que todos os espíritos, ao se preparar, né, para esse reencarne, nessa programação, eles descem ao plano terreno. Nós voltamos ao plano terreno desejosos, de boa vontade, em evoluir, em fazer o bem, em perdoar, em praticar esse Evangelho do Cristo. Reencarnação.
oportunidade de perdão. Então, peguemos essa mensagem como uma lição. Leiamos frase por frase e, pausadamente, interroguemos a nossa consciência, as nossas atitudes. Como estamos vivendo esses 365 dias, 365 oportunidades diárias de renovação, de conquista, de perdão? Então vamos lá para o Evangelho, né? Porque senão eu não vou falar o Evangelho aqui. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 4. E falo para vocês o item 1, o item 2 e o item 3. O item 1. Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: e vós, outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Olha a resposta de Jesus ao ouvir a resposta de Pedro. Vamos para o segundo item. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. Herodes. Isso está lá também em Marcos, em Lucas. E o item 3. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio. E não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. E assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Também em Mateus e Marcos. O que nós entendemos com isso aqui? Jesus, no período que ele caminhava pelas cidades, ele saiu de uma cidade lá do norte de uma cidadezinha e foi para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe porque o filho de Herodes, né, denominou assim Filipe, de acordo com o nome dele. Era uma homenagem, era um costume da época, né? Se nós pegarmos o Evangelho, nós temos lá Maria de Magdala, porque era a cidade, enfim. E todos falavam de Jesus. E os burburinhos, eles chegavam ao ouvido de Jesus, mesmo sem ser pela voz humana,
mas as energias, porque Jesus captava as energias, né? Ele não precisava ficar ouvindo nós falarmos. Só de nós pensarmos, Jesus sabe o que nós pensamos. Então, Jesus ouvia o que as pessoas estavam dizendo. Uns achavam que ele era realmente o Messias, outros achavam que ele era a ressurreição do profeta Elias, ou de João, de outros, como foi citado aqui. E Jesus fez essa pergunta aos discípulos e Pedro prontamente respondeu. Quem era Jesus? Filho do Pai, do Deus vivo, aqui, mostrando a reencarnação. E Jesus estava ali, vivendo essa reencarnação. E como vocês perceberam lá no item 2, Herodes, olha, Herodes, com toda a pompa dele, com toda aquela aquela arrogância até, ele ficou balançado com o que ele ouvia sobre Jesus. Mas como? Ele pensava, mas como ele pode ser João? Como ele pode ser um outro profeta? Se João Batista, ele mesmo, mandou decapitá-lo, cortar a cabeça, isso devido a uma intriga lá, né? Porque aí já entramos num outro tema, que João Batista era um médium, um profeta, e ele sentia, ele via, ele sabia das coisas. E Herodes, então, lá na intriga com a esposa, acabou fazendo essa morte de João Batista acontecer. Então Herodes questionava, mas como? Pode ser? Então vocês vejam que a reencarnação, essa dúvida, como pode ser? Que lá nesse capítulo vocês vão, né, também ver um outro cidadão daquela época questionando, mas como eu vou nascer de novo, né? Então, é muito interessante que a reencarnação já era ali em todos os lugares, já havia aquele comichãozinho querendo entender, mas precisou ouvir o Cristo e depois a doutrina espírita para explicar. Até hoje, ainda, muitos buscam aí questionamentos, buscam explicações, porque não está de todo entendido. Não é verdade? Então, vamos lá. E no item 3, após a transfiguração, é aquilo que nós falamos na mensagem anterior, no trechinho, antes de iniciarmos aqui o tema do Evangelho, propriamente do Evangelho. A transfiguração, Jesus estava lá, conversando com o Pai, e toda aquela luz ilumina, resplandece, todo o corpo envolto. E os apóstolos, os discípulos ali ainda, que presenciaram, os 3 que presenciaram, perceberam então ainda mais o que é essa luz, o que é esse amor, o que é a verdade entre o corpo físico, o corpo espiritual, o morrer aqui, corpo físico, viver plano espiritual, estar no plano espiritual e reencarnar na Terra. É tanto que os profetas estavam do lado de Jesus. Olha quanta coisa!
Imaginem como ficou a cabeça dos discípulos, porque seguiam Jesus, mas ainda tinham dúvidas em algumas situações, né? E isso do reencarne, do morrer aqui e viver, também eles tinham esses questionamentos. E Jesus mostrou ali. E hoje, vamos pensar, quando reencarna um bebê, um espírito reencarna ali no corpinho infantil, bebezinho, pequenininho, que por sinal é uma situação que eu estou vivenciando hoje. Meu outro netinho nasceu e é uma coisinha tão pequenininha que nos comove, nos emociona, nos faz refletir nessas lições do Evangelho. É um amigo reencarnando. Quanta boa vontade, quanta esperança, quanta alegria traz esse coração. Quem foi no passado, não devemos nos preocupar. É um amigo em nova oportunidade. É esse o Evangelho de Jesus, abraçar aquele que chega. Nós não sabemos? Somos devedores? São eles os devedores? Não devemos pensar assim. Devemos pensar, é um amigo, um irmão, um filho amado, chegando novamente aos nossos lares. Então, meus amigos, é um pouquinho desse capítulo importantíssimo. Ver a reencarnação desde o início daquele coração que chega até nós. Ver a reencarnação de todos que estão ao nosso redor como amigos em novas oportunidades junto a nós, do aprendizado, da prática, da boa vontade, da caridade fraterna, do amor de Jesus. Que seja feita a paz em todos os corações e, como sempre, agradeçamos a vida, agradeçamos a Deus. A Seca, meu carinho, meu abraço. Abraço a todos vocês e até um próximo momento. Que o Mestre Divino nos abençoe.